Olá, povo de Deus, aqui é o Padre Clécio Souza. Viemos aqui para continuar nesta jornada de direção espiritual. E aí então, eu quero dar continuidade ao vídeo anterior, a direção interior, quando nós começávamos aqui então a tratar sobre o sofrimento, por que Deus permite a dor, por que Deus permite o sofrimento. Então, se você se recordar bem, o padre dizia no vídeo anterior que se Deus permite o bem, por que Ele não pode permitir o mal? Essas são palavras de Jó, que está na Bíblia. Então entendamos, irmãos, entendamos que tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus. Entendamos que Deus quer tirar um bem de um grande mal. Entendamos que Deus tem essa capacidade de tirar exatamente isso, de tirar um bem, de tirar uma felicidade de uma grande tristeza. Deus é capaz, irmãos, de transformar tristezas em alegrias. Deus é capaz, irmãos, de transformar problemas em soluções. Se nós olharmos para a Bíblia, foi o que mais Jesus então fez. Escolheu os piores para transformar nos melhores. Então, que a gente vai guardando isso no seu coração. Deus, Ele tem nos forjado, Deus tem nos moldado, Deus tem exatamente ali trabalhado em nós, trabalhado no nosso caráter. Deus então quer nos reconstruir, Deus quer transformar a nossa vida em melhores pessoas, em homens e mulheres de Deus, cheio da graça e cheio do Espírito. Então, irmãos, olha aqui para mim. A causa principal da dor, a causa principal do sofrimento é exatamente o pecado. Muito recentemente eu explicava isso aqui para o meu povo. A causa principal da dor, do sofrimento é o nosso pecado. Guarde bem isso no seu coração, não estava nos planos de Deus a dor, o sofrimento. Deus, quando fez o homem e a mulher, Ele criou o homem e a mulher não para sofrer. Mas a dor, ela surgiu depois de uma desobediência, depois de um orgulho, já que o orgulho é a porta de todos os pecados. Então, esta dor, este sofrimento surgiu depois do pecado. Então, entenda bem, o pecado, a dor, é uma consequência do próprio pecado. Quanto mais pecamos, mais sofremos. Aliás, quer ver então mais uma prova para você? Se recorde quando Adão e Eva comeram do fruto proibido. Quando Adão e Eva comeram do fruto proibido, entra Deus no jardim do Éden e encontra Adão e Eva escondido atrás da moita, pode assim se dizer, se cobrindo com folhas, cobrindo então as suas próprias misérias. E aí então Deus perguntou: o que foi que fizeram? Comeram da fruta da árvore proibida? Aqui eu quero colocar então aqui uma observação. Já deu para você perceber que no jardim do Éden Deus permitiu tudo, apenas permitiu uma coisa só. Adão e Eva tinham absolutamente tudo para ser feliz. Mas sabe qual é o problema do homem? É porque o homem adora o que é proibido. Só pelo fato de saber que é proibido, a pessoa já é levada por um instinto de curiosidade. E se deixa levar pela curiosidade e cai na curiosidade. Então, Adão e Eva tinham de tudo para serem felizes. Deus apenas não permitiu uma coisa.
Mas olhemos, irmãos, tantas das coisas é que Deus ali tinha colocado e permitiu que eles utilizassem, que eles desfrutassem, mas apenas pediu aquilo. Assim também acontece conosco. Deus apenas, às vezes, exige de nós um mínimo. Deus pede de nós um mínimo, para que possamos desfrutar do máximo. E o mínimo nós não somos capazes de fazer, de oferecer. Nós não somos capazes de oferecer e de renunciar o mínimo. E por causa desta incapacidade com o mínimo, é onde nós podemos aí viver uma desgraça na vida. Podemos viver estas falsas, essas tristezas na vida. Então, irmãos, a prova é que quando Adão e Eva comeram do fruto da árvore proibida, Deus então disse à mulher que ela seria maldita entre as mulheres e que ela iria então sofrer as dores de parto. Bem mais especificado, Deus então disse que ela sofreria as dores de parto. Olha, a prova que a dor é uma consequência do pecado. Isso tem que ficar muito bem claro aqui para nós, para que não caiamos nessa tentação de culpar Deus pelos nossos sofrimentos, pelas nossas dores. Daqui a pouco eu tenho mais para falar. Num outro momento, num outro vídeo, o Padre quer falar ainda mais em seu coração, pela força do Espírito, para que você possa ser atingido com a palavra de Deus, com a graça de Deus. Mas aqui fica a minha bênção, a bênção do Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.